tem amigo não morre pagão, né? O Rogério Bacelar é um grande amigo de tantos anos, né? De tantos embates, de tantas jornadas. Eu agradeço pela generosidade desse convite e nós viemos sem pretensão, inclusive, de qualquer presença de protagonismo, mas apenas para aplaudir os notários e registradores que continuam certamente nos inspirando em matéria de credibilidade e de respeitabilidade, no momento em que a descrença campeia, o descrédito se generaliza, as instituições públicas ficam abaladas em matéria de confiança da sociedade brasileira. E se nós pesquisarmos, verificaremos que os notários, os cartorários, os registradores, os cartorários de modo geral, mantêm um alto índice de credibilidade junto à sociedade brasileira, e isto deve nos orientar na condução aí dos caminhos que devemos percorrer sempre. Eu creio que posso, e estou autorizado pelo presidente Rogério Bacelar, a dizer algumas palavras. Então eu diria que nós estamos num momento crucial na busca de um futuro onde possamos construir uma grande nação. Me parece que é hora da refundação da República. Certamente milhões de brasileiros sentem a sensação de que a República que temos muitas vezes mais parece com um império, e que governantes se apossaram do poder, explorando o esforço coletivo da nação para preservar os seus próprios privilégios, e a consequência é a abertura das portas do Estado brasileiro para uma corrupção desenfreada, agora revelada em detalhes pela Operação Lava Jato, exatamente em função da competência da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça de primeira e segunda instância, de órgãos importantes como o COAF, como Receita Federal, que certamente nesse mutirão de limpeza estão oferecendo à nação a reabilitação, a possibilidade de reabilitar as suas esperanças no futuro desse país, com a inauguração de uma nova justiça onde todos possamos ser verdadeiramente iguais perante a lei. E se nós falamos em refundação da República, é exatamente porque a República faleceu no momento em que, ao invés das leis governarem os homens, nós assistimos a essa pretensão de homens governarem as leis. E com isso, instituições essenciais da República ficam divorciadas das aspirações legítimas da sociedade brasileira. E quando esse divórcio se estabelece, há a falência da República. Nós reconhecemos, ela nasceu com vícios de origem, e por isso tivemos a perversidade do embate de Canudos no interior da Bahia, que representava a revolta da sociedade diante do distanciamento das instituições públicas. Os anos se passaram, as décadas se passaram, e hoje nós verificamos que há ainda esse divórcio. Nós falamos muito em desigualdades sociais. Elas são consequência das desigualdades de oportunidades. As desigualdades de oportunidades são consequência das desigualdades dos cidadãos perante a lei. Não somos iguais perante a lei. E nós que elaboramos as leis, muitas vezes as desrespeitamos ou as interpretamos ao sabor de interesses localizados. Alguns exemplos rapidamente. Nós elaboramos a legislação instituindo um processo de impeachment. A lei é clara, como diria o Arnaldo César Coelho. A lei é clara. No entanto,
nós verificamos que rasgou-se a Constituição quando o Senado Federal aprovou o processo de impeachment da ex-presidente Dilma e preservou os seus direitos políticos. E a legislação estabelece que, como decorrência do processo de impeachment, há a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Rasgamos a lei, elaboramos para rasgá-la. E se nós formos citar exemplos, eu fui relator do Plano Nacional de Educação do Senado. A legislação se impôs e ela não é respeitada. Está lá 10% do PIB para a educação. Nós não chegamos a 6%. Fui relator da Lei de Responsabilidade Fiscal. Impõe-se que o Estado não pode abrir mão de receita sem a compensação de nova receita. No entanto, as desonerações fiscais que alcançam alguns setores da economia afrontam a Lei de Responsabilidade Fiscal. Se nós chegarmos ao Supremo Tribunal Federal, assistiremos a essa pressão política permanente que promove alterações inusitadas e repentinas a jurisprudências consolidadas. Para dar um exemplo, Eduardo Cunha, um procedimento, Aécio Neves, outro procedimento. Agora, nesse momento, faz-se um esforço notável para que o Supremo Tribunal Federal altere a jurisprudência que consolidou há pouco tempo, que determina a prisão do condenado em segunda instância. E nesse momento faz-se esse esforço brutal para que se altere essa jurisprudência em benefício de um único brasileiro. Portanto, a refundação da República se faz necessária nesse momento exatamente para que possamos comemorar a inauguração de uma nova justiça, onde todos seremos iguais perante a lei, porque lá no artigo 5º da Constituição há essa imposição, todos iguais perante a lei, mas no próprio espaço da Constituição, o dispositivo que institui o foro privilegiado. Em 2013, apresentei um projeto que acaba com o foro privilegiado das autoridades. São mais de 54 mil autoridades beneficiadas. No ano passado, em maio, a proposta foi aprovada no Senado. Está na Câmara dos Deputados desde junho. Paralisada, já que com o decreto de intervenção não há como deliberar sobre a matéria. Mas já deveria ter sido aprovada antes, em agosto, em setembro do ano passado. E a prevalência do foro privilegiado limita o espaço de renovação política no Congresso Nacional. Enfim, se nós desejamos inaugurar uma nova justiça no país, onde seremos todos iguais perante a lei, é inevitável acabarmos com o foro privilegiado, que é o paraíso da impunidade no nosso país. Eu concluo, meu caro Rogério, porque não quero, evidentemente, atrapalhar o andamento dos trabalhos, dizendo que esta será a eleição mais importante desde a redemocratização do país. Muitos conhecem o drama das finanças públicas brasileiras. Alguns conhecem mais, outros menos, mas certamente todos os brasileiros sentem a sensação que houve uma desarrumação nas contas públicas do país. Que a deterioração se completou em razão de um sistema de governança corrupto e incompetente. E quando nós falamos em refundação da República, inevitavelmente devemos priorizar a substituição desse sistema. Esse é o sistema fábrica de escândalos de corrupção, matriz de governos incompetentes. Ele foi institucionalizado em Brasília, foi clonado e transplantado para estados e municípios, distribuindo
corrupção e incompetência, e levando o país a essa tragédia política e a esse caos administrativo. Portanto, é preciso substituir o sistema. Ele gerou barões da corrupção. Alguns estão sendo presos, outros ainda serão. Mas, indiscutivelmente, se não substituirmos esse sistema, ele continuará a gerar novos barões da corrupção indefinidamente. A tarefa do Brasil, a missão dos brasileiros, é substituir esse sistema do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, dessa relação promíscua entre os poderes, do balcão de negócios, da preservação de privilégios que revoltam a sociedade que paga impostos muitas vezes sem pagar para sustentá-los. As reformas são imprescindíveis. Refundação da República, substituição do sistema, isso tudo passa por um conjunto de reformas imprescindíveis: a reforma do Estado, a reforma política, do sistema federativo, a reforma tributária, a reforma da Previdência, mas indiscutivelmente passa pela reforma do comportamento, da cultura política no nosso país. E nós temos uma grande oportunidade. 3 grandes desafios nos aguardam. O desafio do ajuste fiscal, para reequilibrar as contas públicas, e este é urgentíssimo. O desafio dos investimentos e da produtividade, a médio e longo prazo, exigindo, evidentemente, providências imprescindíveis e rigorosas para nos retirarmos desta armadilha da chamada renda média. Muitas nações escaparam dessa armadilha da renda média. O Brasil continua patinando, caminhando em círculo economicamente, e não consegue escapar da armadilha da renda média. E entre os países de renda média no mundo, somos aqueles colocados em penúltimo lugar em matéria de investimentos e de produtividade. Apenas ganhamos em investimentos da África do Sul, e em matéria de produtividade ganhamos de Sri Lanka. Portanto, estamos atrasados. Devemos enfrentar problemas emergentes, resultantes de uma sociedade em movimento, mas problemas históricos que há décadas pesam sobre os nossos ombros, para retirarmos o país de um atraso de mais de 20 anos. E é preciso reviver a fé perdida nas estradas da decepção. Muito obrigado, Rogério. Um abraço a todos e os cumprimentos aí a notários, registradores, a todos os cartorários do Brasil que nos inspiram em matéria de organização e competência. Nós que agradecemos, e eu peço a todos que quem não tem candidato, passe a ter o candidato a presidente da República, Álvaro Dias. Muito obrigado. Ela pulou o nosso federal. Garuti.